Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao senador Paim, presidente desta Câmara de Cidadania, com a presença do Conselho Federal de Medicina. Aqui representando o presidente, Dr. Carlos Vital, que por outros compromissos de agenda não pôde comparecer. Então, eu queria aqui iniciar essa fala chamando todas as palestras apresentadas nesse momento muito bem colocadas, mas queria chamar a atenção àquela que foi mais rápida, a primeira, Dr. Trajano Henke, que é chamar a atenção de que trânsito é cidadania, cidadania de um povo. E uma coisa mais importante, precisa de ética. Trânsito é ética. Trânsito precisa ser levado e ensinado desde o momento em que a criança vai até uma geladeira na sua casa, toma o último copo de água da garrafa e depois deixa seca, não enche. O pai tem que chegar a repreender, ou o responsável por aquele jovem, de que outros vão precisar beber depois que ele utilizou aquele último copo. Então, ali começa a se ensinar trânsito, por incrível que pareça. Porque trânsito é isso, é ética, é filosofia, e isso a gente começa a aprender dentro de casa. Então, eu inicio essa minha fala, que eu preparei aqui muito rapidamente, para chamar a atenção de que o papel da medicina de tráfego na redução dos acidentes de trânsito no Brasil, ela está muito bem definida, como todos vimos aqui nas outras apresentações. Nascida nos Estados Unidos, a medicina de tráfego ela surgiu como um instrumento científico para o enfrentamento dos problemas surgidos em decorrência do avanço do processo trânsito no final dos anos 50 e início dos anos 60. No Brasil, foi criada como especialidade médica na década de 1980, através de uma resolução do Conselho Federal de Medicina. E, desde então, a medicina de tráfego ela vem contribuindo na formação de especialistas, como todos nós vimos aqui nas outras apresentações, através da nossa Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Especialistas esses para atuarem na prevenção dos acidentes de trânsito, ao realizarem os exames dos condutores candidatos à CNH. Esse exame é um ato médico-pericial e está previsto em lei, na Lei 9.503 do nosso CTB, e normatizado na resolução do CONTRAN 425 de 2012 e colaborado com duas resoluções, uma do Conselho Federal de Medicina e outra do Conselho Federal de Psicologia. Pelo Brasil afora, médicos especialistas em medicina de tráfego, ao examinar os candidatos à Carteira Nacional de Habilitação, quando de suas renovações, permissões, adições e mudanças de categoria, impedem e retiram das ruas aqueles que possam causar risco à sua própria segurança e dos outros condutores que utilizam as vias brasileiras. É o caso daqueles que apresentam patologias incompatíveis com a segurança viária, também já muito bem demonstrado aqui. Aqui quero chamar a atenção para que não esqueçamos o papel dessa Casa Legislativa ou do Congresso Nacional no processo de interromper esse aumento das mortes e feridos no trânsito, com a criação de leis que buscam meios para evitar que mais vidas sejam ceifadas nas vias desse imenso Brasil. Cito aqui a Lei 11.705, de 2008, a primeira lei seca, a Lei 12.760, de 2012, a segunda lei seca, e, para me alongar, a recente lei que aumentou as penas de condutores envolvidos em crimes de trânsito. Agora, por outro lado, o Congresso também precisa reconhecer que tem responsabilidade sobre esse aumento de acidentes, em especial quando não derrubou o veto do artigo 56 do Código de Trânsito Brasileiro, aquele que proibia a circulação das motocicletas entre veículos, de filas adjacentes e entre a calçada e os veículos. A Presidência da República vetou por pressão da indústria. Essa permissão já ceifou a vida de milhares de jovens nesse país e deixou milhares desses mesmos jovens condenados a invalidezes devido às mais variadas sequelas,
onerando de sobremaneira os cofres da Previdência Social. Eu quero aproveitar esse momento para lembrar que a Lei 13.103, de 2 de março deste ano, conhecida como Lei dos Motoristas, ela inovou. Aqui quero chamar a atenção o que o doutor Disseu, um dos seus slides, apresentou, esse conflito de leis, conflitos de resoluções. E aqui é um conflito que está estabelecido nesse país e que precisa ser solucionado. Por isso, eu vou tocar nesse assunto. Então, houve uma inovação dessa lei, tornando obrigatória a realização de exames toxicológicos durante as renovações e mudanças nas categorias C, D e E. Inovou por quê? Porque não há paralelo no mundo de que esse exame realizado neste momento da aquisição da CNH possa reduzir pelo menos um acidente. Não vai reduzir nenhum acidente. Então, é uma lei que ela é, na verdade, inócua. Ela não vai salvar nenhuma vida. Nenhuma vida. E vai impor a caminhoneiros, motoristas de ônibus, uma obrigatoriedade de um custo elevado em torno de $100 por exame. E, em caso de positividade, vai levar esse mesmo candidato a pagar 2 vezes, 3 vezes o mesmo exame, onerando em mais de R$1.200 a vida desse sofrido caminhoneiro, motorista de ônibus, etc. O CFM, a Abramet, a Sociedade Brasileira de Toxicologia, dentre outras entidades científicas desse país, inclusive a Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do CONTRAN, são contra essa forma de realização desse exame. Essa lei, aqui, especialmente aqui nessa casa, ela viola o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é o direito à liberdade. Quero chamar a atenção ainda que já existe 2 PLs na Câmara para que esta mesma situação obrigatória do exame toxicológico realizado com o cabelo seja estendida para as categorias A e B. Ou seja, todos os candidatos à CNH serão obrigados a realizar este tipo de exame, que não vai salvar nenhuma vida. A medicina brasileira, através das mais variadas sociedades de especialidades, vem ao longo de décadas trabalhando incansavelmente no sentido de reduzir os acidentes de trânsito, especialmente reduzindo o número de mortos, feridos e sequelados, com ações voltadas à promoção da saúde, prevenção dos acidentes, assistência pré-hospitalar e hospitalar, além da recuperação de sequelados. Destaque-se aqui o papel da Abramet neste processo. O Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, desde o advento das câmaras temáticas pelo Código de Trânsito Brasileiro, vêm contribuindo com o Conselho Nacional de Trânsito no sentido de tornar nossas vias mais seguras e principalmente mais humanas. Essas instituições são 2 estruturas da sociedade que, sem dúvida nenhuma, em muito têm contribuído para a redução das mortes e feridos no trânsito brasileiro. Muito obrigado. Muito bem, doutor Ricardo Froeste Camarão, representante do Conselho Federal de Medicina, que aqui o doutor Juarez já dizia que era fundamental que a gente dê uma olhada de lupa nessa lei, buscando mudar o que for necessário. E o doutor Disseu queria fazer um comentário antes de eu chamar a segunda mesa. Doutor Disseu. Eu queria aproveitar a beleza exposta aqui pelo colega Ricardo e dizer o seguinte: esse exame toxicológico, ele é um exame de larga janela e é um exame que vai me dizer se em 90 dias o sujeito usou droga. O que interessa para a medicina de tráfego, o que vai diminuir os acidentes de tráfego é quando o indivíduo faz uso dessa droga na direção veicular. O exame vai me mostrar se ele usou, mas não vai me precisar qual foi o dia, qual foi a hora, não é? O sujeito pode tomar a cachaçinha dele no fim de semana, mas a cachaçinha durante o trabalho é impeditivo. O sujeito pode fumar a maconha dele no fim de semana, não é crime para o Brasil, né? E ele pode trabalhar na segunda-feira, sem o uso da droga.
Então, é necessário que se pense nisso, não é? O número de exames que vão ser feitos e o importante, o afastamento do trabalho, o prejuízo que vai dar ao empresário, que vai dar ao governo, porque esse indivíduo vai para a perícia médica. Na perícia médica, ele vai ficar preso 90 dias até fazer um novo exame, vai receber pelo Estado. Vai fazer falta à empresa, a empresa vai ter que colocar alguém no lugar. Imaginem o custo. Se for autônomo. Se for o custo desse indivíduo que está empregado. Né? Se autônomo, não terá dinheiro arrecadado nem para pagar o aluguel ou a compra do veículo. Então, nós vamos criar uma situação social para esses indivíduos muito grave, gravíssima. Então, precisamos pensar melhor. Assim como não podemos entender que 13 horas de trabalho para esse homem seja o suficiente para que ele possa desencadear. Isso sim é que vai, diminuindo esse tempo de exposição a esse trabalho, é que nós vamos conseguir reduzir o número de acidentes, mas não com relação à droga. Se nós diminuirmos esse tempo, nós sabemos que com 4 horas na direção veicular, nós temos lapsos de atenção. Com 8 horas, nós temos déficit de atenção. E a possibilidade do acidente aumenta em 2 vezes. É totalmente diferente daquilo que nós estamos falando sobre droga, né? Sobre cocaína, maconha, essas coisas que estão sendo usadas. Muito obrigado. Muito bem, doutor Ricardo. E com essa fala, nós convidamos essa primeira mesa que retorne à primeira fila aqui do plenário, mas antes, doutor Juarez, em nome dessa mesa e do evento, me entrega um documento. Em nome da Abramet do Brasil, eu quero passar ao nosso presidente da comissão, o laboroso senador Paulo Paim, um livro que comemora os 35 anos de existência da Abramet no Brasil. Ok. Pode levantar a mesa aqui, eles tiram uma foto geral, porque nós vamos para a segunda mesa daí. Ok, valeu. Muito obrigado, uma salva de palmas nessa mesa pela sua competência. Depois chegamos às considerações finais, naturalmente, perguntas e respostas de qualquer dúvida que tenha ficado. Chamo para a segunda mesa, membro do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, senhora Débora Carvalho Malta. Por favor, seja bem-vinda. Chamo a professora doutora Alexandra Santana Bianchi, representante do Conselho Federal de Psicologia. Seja bem-vinda. Jefferson Schleider, coordenador-geral de fiscalização de projetos do Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social. Por favor, Jefferson. E, por fim, Estênio Pires Benevides, representante da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, FENAPREV. Da primeira mesa ficaram, pelo que percebi, e vocês podem me ajudar depois nas considerações que farão, seria importante que sentassem aqui na primeira fila os nossos convidados que estiveram aqui nessa mesa. Ficou a proposta de que a legislação seja também ensinada, colocada, enfim, discutida na sala de aula, legislação de prevenção do trânsito, revisar a lei, que foi uma proposta final, e campanhas de prevenção. Quem entender que outras contribuições devem ser dadas como fruto do trabalho dessa comissão, pode, nas considerações finais, aperfeiçoar essas primeiras propostas. De imediato, por favor, doutora Débora Carvalho Malta, que é do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde. Bom dia a todos e a todas. Parabéns, senador Paim, por organizar essa sessão e agradeço a oportunidade e, sem dúvida, esse tema é da máxima importância
E gostaria também de lembrar que ontem foi o Dia Nacional Global de Memória às Vítimas do Trânsito. Estamos agora, nesse momento, com crianças de Brasília, nos gramados aqui em frente à Esplanada, celebrando o Dia em Memória às Vítimas do Trânsito. E, a partir de amanhã, já iniciamos em Brasília também a 2ª Conferência Global de Segurança no Trânsito. Na minha fala, eu vou tanto apresentar alguns dados, atualizando sobre essa tragédia, também vou falar de iniciativas do Ministério da Saúde e vou encerrar colocando também alguns informes sobre a Conferência Global. Bem, nós temos, sem dúvida, um aumento epidêmico das mortes e dos acidentes no trânsito, e o papel da medicina de tráfego é fundamental, esforços, no sentido, então, de que possamos juntos propor alternativas. E nós temos um grande problema no país, que é a hegemonia do transporte individual privado. E justamente essa conferência global, nós assinaremos uma declaração onde há uma grande ênfase na questão da mobilidade urbana, do transporte coletivo. Nós temos, então, uma frota de veículo que é ascendente, então aumenta de forma exponencial, em especial de mortes, tudo isso colocando realmente um maior risco nas vias, e, sem dúvida, com um impacto importante na saúde das pessoas. Esses são dados globais. Doutora, permita só, com alegria, registrar a presença do senador Telmário Mota e Hélio José, senadores assíduos nessa comissão, e com certeza terão contribuições a dar a esse debate. Está registrado já a presença dos dois senadores. Oi, Débora, tudo bem? A palavra volta para a senhora. Obrigada, senador. A palavra volta para a doutora Débora. Obrigada. Bom, então, esses dados, comparando no mundo, nós tínhamos os acidentes de trânsito como 9º lugar em 2004 e com o que se projeta para o futuro é que chegaremos em 5º lugar em 2030. Então, a MS e a ONU têm uma série de iniciativas em relação ao tema, exatamente pela tragédia que isso representa em termos de leitos hospitalares, ocupação de UTIs. No Brasil, então, as causas externas são a primeira causa de morte de 1 a 49 anos, incluindo homicídios, suicídios e trânsito. Quando nós dizemos, então, do trânsito, a primeira causa de morte de 10 a 14 anos e de 40 a 59 anos. Resultando, então, em elevado custo social na saúde, na previdência e em outros. Esses, então, são os dados oficiais do Ministério da Saúde, são um pouco distintos dos dados aqui apresentados pelos colegas da Abramet, que se referem não aos dados de morte no ano, mas os dados que foram aqui citados são dados da seguradora, que se referem, então, aos pecúlios, às indenizações que foram solicitadas. Esses são os dados reais. Nós saímos, então, em 2003 de 33 mil óbitos, chegamos ao pico em 2012, 44.800 óbitos, e tivemos uma primeira redução, ainda tímida, mas reduzimos 2 mil óbitos em 2012 e 2013, e os senhores podem ver que sempre as reduções elas foram nos anos imediatamente após a lei. Em 2008 e após a lei em 2012, a lei seca. Então, boas leis, legislações adequadas, elas realmente repercutem imediatamente no trânsito, salvando vidas, Então, essa é a nossa distribuição, e vocês podem ver ali no total as mortes por acidente de trânsito no global. E em vermelho, nós vemos, então, o aumento crescente das mortes no trânsito causadas por motociclistas. Também internações, já são 175 mil internações ao ano, a maioria entre motociclistas, 96 mil, com um custo crescente. Então, aqui nós estamos dizendo só em relação a custos por acidentes de trânsito, 244 milhões por acidentes de trânsito, 126 milhões por motos. E dados recentes também entre a PRF e o IPEA de custos no trânsito revelam
40 bilhões seriam os custos globais, sendo que desses 20% seriam atribuídos à saúde, que aí incluiria também reabilitação, medicações e outros custos. Bem, então nós estamos diante de um problema grave que envolve incapacidade, morte prematura, aumentos de custos assistenciais, aumento da demanda de serviços. E, sem dúvida, existem vários marcos legais. Eu destacaria, então, o Código Nacional de Trânsito, a Política Nacional de Trânsito, na saúde, em 2006, a Política Nacional de Promoção da Saúde, e, enfim, uma série de outras políticas que têm salvado vidas. Aqui eu gostaria de dar destaque ao projeto Vida no Trânsito, em parceria com 8 ministérios e com os gestores municipais das capitais e das UFs, visando, então, a qualificação, planejamento, monitoramento, acompanhamento e as ações. Nós temos um foco, então, nas informações integradas, aperfeiçoando essas informações, trazendo, então, informações do trânsito, informações da saúde, para que possamos classificar os fatores de risco e definir as intervenções principais, definindo, então, um conjunto de vítimas prioritárias para a intervenção. E que essas vítimas, em geral, têm sido identificadas como vítimas vulneráveis os motociclistas, os pedestres, e como principais fatores de risco a velocidade e o uso de álcool. Nós temos, então, esse diagrama que mostra a metodologia do Projeto Vida no Trânsito, buscando reunir informações dos diversos órgãos. Nós, então, temos um planejamento mais adequado e temos, então, com essa qualificação dos dados e com uma ação intersetorial, condição, então, de definir localmente quais são as prioridades para a intervenção. Nós temos portarias ministeriais com repasse regular para recursos aos municípios e, sem dúvida, essa é a principal estratégia, um comitê integrado, intersetorial, com todos os órgãos que trabalham no trânsito, visando, então, um planejamento integrado. Temos vários exemplos aqui dos colegas de Curitiba, onde eles trabalham de forma integrada. Identificaram, por exemplo, que os principais fatores de risco foram velocidade, álcool, a infraestrutura e também o desrespeito à sinalização, enfim, e nós temos também um mapeamento dos principais eventos e, com isso, então, localmente, eles conseguem definir, em conjunto com todas as autoridades no trânsito, quais devem ser as principais intervenções. Com isso, nós temos já tido uma redução das mortes no trânsito, também aquela redução que eu mostrei entre 2012 e 2013, além da lei seca, essas intervenções locais, além das intervenções que têm sido coordenadas pela Polícia Rodoviária Federal, nós temos conseguido alguns êxitos iniciais e esperamos cada vez mais avançar para que possamos, no futuro, ainda conseguir atingir a meta global de redução das mortes no trânsito. Gostaria aqui também de dar destaque ao SAMU, que já cobre 75% da população, são quase 150 milhões e mais de habitantes e cobertos em 2.300 municípios brasileiros, mostrando, então, a importância de um atendimento rápido na cena, no local do acidente, salvando vidas, né? As nossas UPAs, a sala de estabilização, a linha do cuidado do trauma, então, além do atendimento no local do acidente, então, toda a conexão com as UPAs, com os leitos de retaguarda, buscando salvar vidas, né? Então, a ação do Ministério da Saúde, em articulação com estados e com municípios e com parceiros, ela tem sido efetiva no sentido de uma resposta integrada, uma resposta adequada. E, por fim, a segunda Conferência Global sobre Segurança no Trânsito,
que terá, então, uma conferência da ONU. Ela, a partir de amanhã, nós já estaremos com pré-eventos aqui na cidade de Brasília, 18 e 19, nós teremos, então, mais de 120 países aqui, já tem 50 ministros estrangeiros confirmados, né? Então, o objetivo é avaliar o progresso da década de segurança de trânsito, 2011 a 2020, reforçando o compromisso dos governos e instituições com o tema. Então, nós temos 1.500 participantes, na verdade já seriam 1.800 pessoas inscritas, 123 países, e 50 ministros convidados. O evento será no Centro Internacional de Convenção de Brasília e iremos aprovar, então, a Declaração de Brasília, que tem um foco muito importante na mobilidade segura, no transporte público e sustentável. Então, nós temos uma grande expectativa e esperamos os senhores para que essa conferência, de fato, ela possa selar o compromisso dos governantes com esse tema de fundamental relevância. Muito obrigada.